cumprindo com o nosso papel de professor, especificamente falando de lei de licitações. A lei 14.133 tão falada, tão divulgada, e muitas vezes a gente está discutindo coisas que já eram conhecidas e muitas vezes faladas, mas nunca foi levado à consideração da formalidade de alguns autos processuais, especificamente quando a gente fala do contrato. Pois bem, também na qualidade de professor de processo e técnicas legislativas, aí eu quero falar um pouco sobre como redigir um contrato administrativo. E essa regra vale para todos, inclusive para o jurídico, que virou órgão de controle de legalidade dos atos da contratação, e sem falar na obrigação do controle interno de estar analisando a legitimidade, caput do artigo 70 da Constituição, dos atos que estão sendo instruídos no processo administrativo de contratação. Então, nesta regulamentação, devemos buscar algumas regras que não são trazidas nem tanto na própria Lei 14.133, mas nem tanto nas regulamentações apresentadas pela União ou pela Advocacia Geral da União. Isso cabe àqueles que militam no direito público, àqueles que militam na controladoria. Então, aqui eu quero falar dos dois lados e quero trazer para vocês algumas dicas bem interessantes sobre redação do texto do contrato administrativo. Lembrando que a padronização das minutas de contratos, como mencionado na 1433, fica a cargo do órgão jurídico, porque ele será o responsável para analisar no final da fase de instrução do processo de contratação a esses atos que serão submetidos. Então, eu poderia dizer a vocês que em alguns pontos bem tranquilo em relação à lei. Vamos pegar aqui, então, como se fosse aí o artigo 90, 89 ao 95 da lei, especificamente, que a gente vai falar rapidinho nesse vídeo, que nós não vamos demorar muito para falar. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela de alguns slides que eu utilizo nos meus treinamentos para que vocês possam saber como é que eu trato isso de forma bem clara. Vamos lá. Então, como redigir um contrato administrativo? O texto, principalmente quando a gente depara nos processos de auditoria, é lamentável alguns textos que lá estão. Então, vamos pegar por base, como eu disse, o artigo 89 ao 95 para nós falarmos dessa, dessas regras trazidas. Primeira regra que eu trago aqui é uma excelente hermenêutica por parte aí dos juristas que vão estar atuando no processo. Senhores advogados, pelo amor de Deus, não me mande processos com dispositivos previstos lá na Lei Complementar 95/98, que fala das regras de redação e alteração das normas, costume dos assessores jurídicos colocarem esses dispositivos em contrato. Não façam isso, isso nos deixa triste, né? Então, lá, o artigo 89 no caput está mencionando os contratos de que trata esta lei regular-se-ão pelas suas cláusulas. Não existe outro dispositivo nos contratos que não seja cláusulas, subcláusulas e itens. Vamos deixar isso aqui bem definido para sempre. Nunca mais vamos nos deparar com contratos que possuem lá os seus incisos, até parágrafos ou alíneas. Acabou. Não vamos mais permitir isso nos contratos que nós estivermos analisando ou elaborando. Então, parágrafo primeiro do artigo 89, todo contrato, todos os contratos, deverá mencionar os nomes das partes e seus representantes. Bom, isso quer dizer o quê? Preâmbulo. Isso é um preâmbulo, é uma introdução do contrato. Então, o contrato existe a regra que como se elabora um preâmbulo de um contrato. Então, o contrato tem preâmbulo, gente. Inclusive, ele vai identificar quem são os representantes
das partes. Lembra que a lei fala do preposto, do contratado e assim por diante? Lembrando, neste caso, que deve não inserir nesse preâmbulo dados como CPF das partes para a obedecer à lei de proteção de dados. Então, outra coisa, a finalidade. Qual é a finalidade do contrato? O ato que autorizou sua lavratura. O contrato precede-se de um processo administrativo de contratação, seja ele licitação, seja ele contratação direta, né? O ato que autorizou a elaboração desse contrato, ele deve fazer parte aí do preâmbulo. Número do processo da licitação ou da contratação direta, isso tem que estar no contrato, né? E aí, as cláusulas contratuais, mais uma vez a lei destaca. A lei, para ser bem preciso, ela destaca 21 vezes cláusulas dos contratos. Será possível que ainda teremos contratos que não possuem cláusulas? Não é possível. Não acredito que isso vai acontecer. Parágrafo 2º. Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão condições para a sua execução. Com clareza e precisão. Tem que entender o que significa isso, né? E expressas em cláusulas que definem direitos e obrigações e responsabilidades das partes. Nós estamos falando de um contrato. Contrato tem direitos e obrigações, senão não é contrato, aí vira termo de cooperação, de colaboração, ou até mesmo um convênio. Então, contratos têm direitos, obrigações, interesses opostos, né? Em conformidade com aquilo que foi definido no edital e, obviamente, configurado na proposta. E aí chegamos. Onde e como buscar informações para redigir um contrato? Contrato regula-se por cláusulas, subcláusulas e itens. Vamos dizer como é que isso funciona. Então, já falamos, o artigo 89 está aqui. Deu um chute aí naqueles contratos mal elaborados, cheio de erros, cheio de falhas. Não vamos permitir mais isso. Sabe por quê, senhor assessor jurídico, controlador? Porque esses contratos vão ser remetidos ao PNCP. Milhões de especialistas vão estar vendo o contrato de vocês. Se ele tiver lá com aquelas coisas mal elaboradas, prepare-se para as críticas e depois não fique aí tristinho, fazendo biquinho para chorar, porque faz bem feito, será elogiado, faz mal feito, será criticado. Então, contrato possui cláusulas, subcláusulas e itens. Olha, a fundamentação legal está na própria 1433. Então vamos lá. A ordem lógica e organização do assunto num contrato será definida através das cláusulas contratuais e observará as seguintes regras. Vamos lá. Então, organização lógica. Você não vai começar um contrato pelas multas, não vai começar um contrato pelos valores, não vai começar um contrato pelas as testemunhas. O contrato se começa pelo objeto. E aí o artigo 92 da Lei 1433 já traz até algumas regras lá que você pode obedecer para você conseguir entender como é que funciona isso. Então, o próprio artigo da lei já traz essas normas aí de organização. Muito bem. As cláusulas dos contratos são numeradas ordinalmente. Não tem esse negócio de ordinalmente até o 10º e depois cardinalmente, ou cardinalmente até o nono, nada disso. Elas são numeradas ordinalmente. Cláusula primeira, cláusula segunda, cláusula terceira, cláusula 10ª, 11ª, 12ª e assim sucessivamente. Elas são escritas e não colocadas em números, tá, senhores? Cláusula primeira, cláusula 12ª. Então, escrita por extenso, em maiúsculos. Preferência em tamanho não inferior a 12 e pode ser aí na letra tipo Arial e fica bonitinho, fica bacaninha, né? E aí vai trazer o que na cláusula? O anunciado
do objeto, do valor, da forma de pagamento, do prazo, né? E aí, obviamente, se você quiser detalhar essa ideia central que faz parte da cláusula, como se fosse o caput de um artigo, você vai usar as subcláusulas, que são demonstradas em algarismos arábicos. Um, dois, três, quatro. Então, subcláusula primeira da cláusula primeira, 1.1. E poderão, obviamente, essas subcláusulas serem detalhadas em itens. Em itens. Ah, só uma questão. Essas regras também valem para a ata de registro de preço, também vale para os aditivos e também vale para os convênios, senhoras e senhores. Vale também para os convênios. O contrato obrigatoriamente deverá ser celebrado em timbre oficial do órgão contratante. Mas cuidado, não confunda timbre oficial com logomarca da administração. Logomarca da administração não vai nos contratos, não vai em ato oficial. Vai no ofíciozinho que o prefeito quer mandar para onde quiser e assim sucessivamente. Então, contrato é ato oficial da administração, ele tem por obrigação de ser lavrado em timbre oficial do órgão contratante e não fique inventando aí essas marcazinhas, logomarca e etc. para contrato. Contrato tem marca d'água? Tem. Tem endereço? Tem. Mas é timbre. Não permita que isso seja feito de outra forma. Supremacia de poder. Não se celebra contrato em timbre do contratado. E cuidado também que tem alguns sistemas, plataformas que geram contratos, tem alguém fazendo aí a propaganda. Pode deixar que a gente já gera o contrato automático. Jesus, toma conta. Contrato automático. Contrato é ato da administração que tem que ser analisada para ter validade jurídica, ter efeito jurídico. Então não é gerado de qualquer jeito. Faça isso bem feito. Número e epígrafe do contrato. Olha, o contrato ele é um ato administrativo, então ele tem número. É claro, ele é numerado e datado. E como o artigo 89 diz, qual o ato que antecede aí como licitação e contratação direta? Qual o número do processo? E, obviamente, ele traz um anunciado, que a gente chama de epígrafe, dizendo o que se trata. Aí, por exemplo, termo de contrato de serviço, capacitação e regulamentação e implantação das regras da Lei 14.133, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Aí tem tudo, aí tem o objeto, sucinto, né? E, inclusive, faz remissão quando mencionam a lei. Não coloque aí nessa epígrafe. Contrato que celebra o município tal com a empresa tal, 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 tal. Isso você vai ver no preâmbulo, aqui chama epígrafe. Nós queremos saber de que se trata o contrato e não identificar os contratantes, porque isso vem logo em seguida, é no preâmbulo, ou seja, introdução. Então, o contrato ele vai conter a parte inicial aí, que é a identificação do número do contrato, seguido da ementa com o anunciado de objetos, dados do órgão contratante, do contratado, identificando os seus representantes e, obviamente, qual a fundamentação que deu origem a essa contratação. Desta forma aí, ó, o poder legislativo do município de Planura, Estado de Minas Gerais, devidamente inscrito CNPJ, concede, tal, tal, né? Neste ato, representado seu presidente da mesa diretora, seu fulano de tal, percebe que não tem CPF, percebe que não é Câmara Municipal, percebe-se que é o poder legislativo do município, né? E só para voltar aqui no timbre, percebe também que aqui não é prefeitura ou câmara, é município, assim como estar aqui também nessa demonstração para vocês, né? Aí vem o nome da empresa, o nome do representante, e percebe-se, não tem maiúsculos no texto, só o maiúsculo, contratando e contratante. Para quê? Para ficar identificado, obviamente, quem é o contratante, quem é o contratado, ok? E aí percebe-se que fica lá a fundamentação, obviamente, e a identificação das partes. Bom,
As cláusulas contratuais, né? Ela traz no seu texto principal, ela vai reunir a ideia central da matéria que vai ser tratada, devendo zelar pelo seu entendimento. E não é aquele texto discursivo que deve ser parte da cláusula. A cláusula deve trazer um texto sucinto, mas ele deve provocar o entendimento daqueles que estão ali usando. E, obviamente, trazendo a regra jurídica que é necessária. E, obviamente, e pode ser desdobrada a cláusula, o texto da cláusula pode ser desdobrado em subcláusulas, assim como as subcláusulas poderão ser desdobradas, ou seja, detalhadas em itens, né? Então, a cláusula deve restringir a um único assunto, né? Ou princípio da matéria contratual que está se tratando. Então, uma cláusula vai tratar do objeto, outra cláusula vai tratar das condições de pagamento, outra cláusula vai tratar das condições de recebimento, outra cláusula vai tratar das fiscalizações, outra cláusula vai tratar das garantias. E essas cláusulas poderão ser detalhadas em subcláusulas, tá, senhoras e senhores? Nada de incisos em algarismo romanos, alíneas, e nem parágrafo. Deus me livre, é muito feio, né? Em nenhuma hipótese, né, fará parte do texto do contrato, ata de registro de preço, aditiva, apostilamento, edital, convênios e assim por diante, os termos subseção, seção, capítulo, título e livro, e nem os dispositivos, como eu mencionei aqui, artigos, parágrafos, incisos, alíneas, nem mesmo quando eles forem colocados em sinais gráficos ou em algarismos romanos, tanto incisos, tanto as alíneas. Não façam isso. Chega, vamos aproveitar a oportunidade que a 1433 está trazendo para fazermos aquilo de uma forma profissional, porque vai ser exposto também para o mundo inteiro nos portais. Vamos zelar pela qualidade dos textos, dos atos que estamos elaborando. Então vamos aí de exemplo. Exemplo. Cláusula primeira, maiúsculas, negritos e objeto, tracinho, contratação de empresa visando a prestação de serviços técnicos especializados e assim segue. Se eu quiser detalhar esse texto da cláusula, eu uso uma subcláusula. Não vou escrever subcláusula. Que significa e representa a cláusula. Ponto que representa a subcláusula, eu estou detalhando dizendo a execução, obviamente iniciando com letra minúscula, porque é um traço e não é um ponto. A execução do objeto envolve a análise e a apresentação de modelo de anteprojeto e assim segue. Se eu pretender detalhar ou desdobrar a subcláusula, eu vou utilizar o item. O primeiro dígito representa a cláusula, o segundo dígito representa a subcláusula e o terceiro dígito representa o item, que diz o anteprojeto será elaborado conforme a técnica legislativa e assim por diante. Não tem nada mais que isso, senhoras e senhores. Não tem nada mais. Não inventa, por favor. Né? Não se faz, por exemplo, dessa forma. Objeto. Um inciso, isso aí é um inciso. Ó, chega a ser dá até uma certa agonia ver isso. E é o que mais encontramos por aí. Né? Aí vem a cláusula, a sobrecláusula, assim. Não se faça isso. De jeito nenhum. Acabou. A partir de agora, não se faça mais isso. E ainda na parte final, obviamente, lá do contrato, a gente tem a cláusula de definição do foro, sempre vai ser a comarca do contratante, local e data de assinatura, nome dos representantes e, obviamente, haverá aí a identificação de duas testemunhas, né? Como está aí mostrando para vocês o exemplo. Pois bem, aí cláusulas necessárias em todo o contrato está definida nos incisos do artigo 92 da 1433, para botar aí uma ordem na elaboração desse ato. Bom, senhoras e senhores, só para
colaborar, está aí, né, o que nós poderíamos trazer para vocês, o que pode e o que deve constar em um minuto, em uma minuta de contrato. Se gostou, vai lá, segue a gente nas redes sociais, tanto no canal do YouTube, ou no nosso Instagram, ou nossas redes sociais, que nós estaremos trazendo mais dicas como essa para melhorar a qualidade do serviço público e dos atos produzidos para atender a Lei 14.133, que vai ser uma mudança da qualidade dos atos praticados pela administração. Um abraço a todos.